aí pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais uma lista 5 e hoje eu vou falar um assunto bastante interessante que me vieram perguntar sobre isso, sobre a vida de Davi. Me perguntaram se Davi foi um rei sanguinário. Eu respondi sim, e poderiam me perguntar, Davi, o rei Davi matou muita gente? Eu responderia sim. Davi adulterou? Eu responderia sim. Davi matou alguém, cometeu um assassinato? Eu responderia sim. Ele foi um cúmplice de um assassinato? Eu responderia sim. E aí poderiam me perguntar, Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Eu responderia sim. E é nisso que eu quero falar com vocês. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi considerado segundo um rei, um homem segundo o coração de Deus, se Davi cometeu todas essas atrocidades, matou um rei, colocou um rei na frente de uma batalha, se que o rei não era nem preparado para uma batalha, adulterou com a mulher deste rei antes de matá-lo, era um rei sanguinário, era um rei mulherengo. Aí você poderia ficar se perguntando, como eu, há um tempo atrás, me perguntava, por que mesmo assim Davi foi considerado, foi chamado um homem segundo o coração de Deus? É isso que eu quero tratar com vocês, as 5 qualidades ou as 5 características de Davi. Primeiro, Davi era um homem cujo coração era inclinado ao Senhor. Mesmo antes de ele ser considerado rei, de ser chamado rei, de ser ungido como rei, nós vamos ver Davi lá já no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai, pai Jessé, pai de Davi. Ele pastoreava as ovelhas, não era conhecido por ninguém, não era reconhecido por ninguém, mas ele não estava, vou usar uma palavra aqui, nem aí para essas coisas. E Davi ali pastoreava, creio que orava ao Senhor, buscava ao Senhor. Então mesmo antes de ele ser ungido como rei, ele já era, o seu coração já era inclinado para a adoração, para buscar ao Senhor. Tudo que estava relacionado ao Senhor, ele estava lá. Então o seu coração era inclinado para ele, para o Senhor. Mesmo quando no reinado de Davi, Davi oferecia louvores ao Senhor. Vamos ver ali Davi tocando seu instrumento, a sua harpa, para expulsar espíritos maus do rei Saul. Então vamos ver ali que Davi era um homem que tinha o seu coração inclinado, era inclinado para as coisas do Senhor. Então o primeiro ponto já essencial, em tudo o seu coração se inclinava para as coisas do Senhor. Segundo, Davi era um homem humilde. Separei aqui em 2 tópicos. Além de conhecer suas limitações, ele aprendeu a atribuir as suas vitórias a Deus. O de Davi, além de conhecer suas limitações, está em Salmo 40. Ele sabia as suas limitações. Ele sabia que era um ser limitado. Ele vai dizer aqui no versículo 12 do Salmos 40, mas ele sabia de suas limitações, ele sabia que não podia. Mas no versículo 17 ele vai dizer, mas o Senhor cuida de mim. Ele sabia dessas limitações, ele sabia até onde ele podia ir, até onde ele aguentava, até onde, vamos dizer assim, ele poderia ir sozinho, até onde as suas forças alcançavam. Ele não era um sobrenatural, um grandão, que era um ser ilimitado, que tinha toda a força. Não, ele era limitado, mas ele conhecia, ele sabia de suas limitações. E ele aprendeu a atribuir as suas vitórias a Deus, que está em 1 Samuel 17, 37. Também está em Salmo 124. Ele vai dedicar tudo ao Senhor. Ora, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, se não foi o Senhor que esteve do nosso lado, o Senhor me livrou da mão do urso, o Senhor me livrou da mão do leão. Então tudo ele vai atribuir ao Senhor, as suas vitórias, as suas conquistas, tudo que ele fez, os seus livramentos que ele aconteceu, tudo ele vai atribuir ao Senhor. Então Davi era um homem humilde, que reconhecia suas limitações, que não era nada poderoso, que não era nada grande, e ele sabia atribuir tudo ao Senhor. E o terceiro ponto é que Davi aprendeu a lidar com seus sentimentos.
O primeiro sentimento que abriu uma chave, um parênteses, o primeiro sentimento foi o de vingança, que está em 1 Samuel 24, os versos 1 a 22. É muito extenso, mas vou dar um resumo aqui, quando conta a história de Saul, que Davi teve a chance, a oportunidade de matar Saul. Davi pega os seus homens, os seus exércitos, os homens preparados, e vão se esconder em uma caverna. E ali ficam escondidos na caverna. E eles avistam Saul voltando de uma batalha. A Bíblia vai mostrar que Saul voltava desta batalha cansado. E Saul vai entrar na onde? Dentro desta caverna, onde Davi e os seus homens estavam. Ali no versículo 4, mais ou menos, vai dizer assim, que os homens de Davi vira para Davi e diz assim: olha a sua oportunidade, acaba logo com essa perseguição que Saul tem contigo, tira a sua vida, aproveita agora, olha a oportunidade, olha o Senhor te mostrando, vai, tira a vida dele, acaba com essa perseguição. Mas Davi, ao invés de matar ali, acabar com tudo aquilo, fazer uma vingança, ninguém estaria vendo, mataria ali Saul naquela caverna, ninguém veria, ninguém saberia. Mas o que vai acontecer? No versículo 4 a 11, vai mostrar ali Davi indo em direção a Saul. Mas a Bíblia vai mostrar que antes de ele tirar a sua espada e tirar a vida de Saul, ele vai cortar um pedaço de sua vestimenta. Ou seja, vai querer estar dizendo assim: eu te dou uma nova chance, eu te dou uma oportunidade, eu tenho um sentimento de vingança aqui dentro, mas eu soube lidar com esse sentimento. E ali no verso 7, Davi vai mostrar para seus homens esse sentimento que ele lidou, esse sentimento de vingança. E outro sentimento é o da ira, que está em 1 Samuel 25, 2 a 13, que vai contar a história de Nabal, um homem que tinha suas terras, que tosqueava ovelhas. Davi manda esses homens até aquela terra onde Nabal estava, onde Nabal trabalhava, e vai dizer ali para dar algumas coisas a Davi. E Nabal vai dizer: mas que homem é este? De onde ele vem? Quem é Davi? Ali a grosseria, talvez, a indiferença que Nabal faz ali, causa a ira de Davi. O que Davi vai fazer? Chama os seus homens. Vamos até lá, vamos até Nabal, vamos fazer alguma coisa. E vai mostrar, Davi sai do seu reinado, sai do seu trono e vai em busca de Nabal. Mas ali vai aparecer uma mulher chamada Abigail, mulher de Nabal. Ela prepara algumas coisas para dar a Davi, para oferecer a Davi. E ali a mulher, Abigail, começa a conversar com Davi, começa a pedir misericórdia, a falar do Senhor. E Davi, naquele instante, ele vai dizer: ó mulher, muito obrigado por você ser enviada do Senhor e me falar essas palavras, porque a ira do meu coração agora se foi. Ou seja, ele soube lidar com a sua ira, ele soube lidar com a sua raiva, como a Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Não é errado, não é pecado se irar, não é pecado você ter raiva, é pecado desse momento partir alguma coisa, partir uma consequência, machucar alguém, fazer alguma coisa precipitada e errada. Ali Davi se irou. Ele tinha o desejo de fazer alguma coisa errada, mas ali ele soube lidar com seus sentimentos, ele soube lidar com aquele sentimento de ira e resolveu não fazer, resolveu ter misericórdia, e ali ele soube lidar com o sentimento de vingança e com o sentimento de ira. E o último era que Davi fazia sacrifícios, que está em 2 Samuel 24, do 18 ao 25. Davi fazia sacrifícios. Ele não queria fazer nada de graça. Ele não queria fazer nada que não custasse nada a ele. E hoje eu vejo muito disso, querendo sacrifício sem fazer sacrifício, querendo santificação sem sacrifício, querendo adorar ao Senhor sem sacrifício. Querem as coisas fáceis, querem as coisas no colo, querem as coisas assim no estralo, sem fazer sacrifício nenhum, sem pagar o preço. E aqui Davi vai falar: não, eu vou comprar de você por um preço, porque eu não oferecerei ao meu Senhor holocausto que não me custe nada. Tem que custar alguma coisa de nós, tem que doer, tem que fazer sacrifício, tem que tirar alguma coisa de nós. É isso que Davi vai fazer, além de ele não negociar com o seu inimigo, assim como vai mostrar ali na história, o momento do rei Davi, que ainda não era rei, e Golias. Ali Golias tenta negociar ali com Davi, mas Davi: não, eu não quero negociar, eu não negocio com o meu inimigo.
Então vimos aqui as características de Davi, a qual foi chamado o homem segundo o coração de Deus, que apareceu em Hebreus 11, no capítulo dos heróis da fé. Então, mesmo Davi sendo sanguinário, mulherengo, adúltero, cometeu um assassinato, foi um cúmplice de um assassinato, mesmo assim, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E aqui vimos o porquê. Davi era humilde, era sincero, se arrependia, era inclinado ao Senhor, a sua adoração era voltada ao Senhor, ele não fazia sacrifícios que não custasse nada, ele não fazia negócios com o inimigo, ele sabia pedir perdão, ele sabia reconhecer os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. Davi não era nenhum super-herói, não era nenhum homem infalível. Até cheguei a ouvir dizendo assim: Davi foi um homem segundo o coração de Deus, com tudo isso só se fosse de um Deus tirano, só se fosse de um Deus ruim, só se fosse de um Deus mau. Não, Deus era Deus todo-poderoso ali, e era Davi, homem segundo o coração desse Deus. E eu vi uma frase também que me chamou bastante atenção, que diz assim: as pessoas tentam achar um significado para a justiça de Deus. Eles acham ruim quando Deus aborrece, abomina pessoas que parecem boas aos seus olhos e acolhem aquelas pessoas que parecem más. Se eles não sabem definir, dar o significado, o conceito de justiça, como que eles querem dar o significado da justiça de Deus? Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Assim como eu e você, somos pecadores, somos falhos, cheios de defeitos, não merecíamos nada, somos pó, somos barro, somos passageiros. Mas mesmo assim Deus te olha e chama de filho, de servo, de filha, de serva, de meu amigo, de minha amiga. E é isso que Deus fez com Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu e você, sendo falho, somos pecadores, somos miseráveis, apunhalamos o Senhor todos os dias, rejeitamos o Senhor todos os dias com as nossas ações e os nossos atos, mas dobramos os nossos joelhos, arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, e o Senhor diz: eu te perdoo, filho. Eu te perdoo, filha. É do mesmo modo, somos considerados filhos, filhas, servos, servas, amigos, amigas de Deus, mesmo sendo falhos, e assim Davi era. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui para mais uma Lista 5. Até uma outra sexta-feira. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe, mostre para os seus amigos. Você que não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal. Até a próxima sexta-feira com outro assunto bastante interessante. Então, valeu, fui.